O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Isso mesmo que você está ouvindo. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Então o Espírito Santo tem uma função primordial dentro de nós. A primeira função que o Espírito Santo tem dentro de nós é regenerar o nosso espírito quando nascemos de novo, quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida para Jesus. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em você é transformar a sua natureza, é transformar o seu espírito, é transformar-nos em filhos de Deus. A partir desse momento, ele se instala dentro de mim, ele se instala dentro de você, ele transforma, ele regenera, ele perdoa, ele arranca a condenação, ele arranca todo o mal, toda a legalidade que o diabo tinha sobre a sua vida. Porque, por exemplo, eu não sou pecador porque eu peco simplesmente, mas porque houve antes de mim um outro pecado lá na essência, originalmente falando, em que o homem, quando pecou, deu legalidade ao diabo sobre a sua própria vida. Então, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós o aceitamos como amigo da nossa vida, quando nós o recebemos como Senhor da nossa vida, o que acontece é a primeira obra do Espírito Santo dentro de nós. Ele nos cura, ele nos transforma, ele tira a condenação de dentro de nós. A Bíblia diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua carne, mas andam segundo o Espírito. Está lá em Romanos capítulo 8 e versículo 1. Então a condenação é arrancada de dentro de nós, ela é arrancada de dentro de você. Quando você aceita Cristo como Senhor, quando você o recebe na sua vida, no seu coração, na sua caminhada, você converte a sua vida, você converte a sua caminhada, você converte a sua jornada, você converte todo o teu ser na medida em que você recebe esse Espírito. Então, a primeira função do Espírito Santo é nos regenerar, é transformar-nos por dentro, é mudar a nossa natureza para uma natureza de filho de Deus. Então, essa é a primeira função do Espírito Santo. A segunda função do Espírito Santo é nos batizar, é nos encher com o poder de Deus. A Bíblia diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, isso foi uma promessa de Deus para as nossas vidas. A vinda do Espírito Santo, o recebimento do poder do Espírito Santo para capacitar as pessoas. Então, nós recebemos o Espírito Santo para sermos capacitados. Quando você recebe o poder do Espírito Santo na sua vida, você recebe a primeira coisa, o dom de falar em outras línguas. Temos 9 dons do Espírito e o primeiro dom, que foi o pioneiro aqui nessa terra, foi o dom de orar em outras línguas ou de falar em línguas estranhas. Nós recebemos ele como o primeiro dom. A Bíblia fala, ali em Atos, no capítulo 2 e no versículo 1 a seguir, que eles estavam reunidos naquele mesmo lugar e, de repente, veio um som veemente do céu e foram vistas línguas repartidas como de fogo que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o primeiro dom que veio para selar as pessoas, veio para batizar as pessoas, veio para carimbar, veio para autenticar a vida daquelas pessoas, veio para colocar um selo sim, um selo de propriedade. Você é transformado. A Bíblia diz que não foi ouro e nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós recebemos Cristo como Senhor e recebemos o selo do Espírito Santo dentro de nós, ele nos autentica, ele nos compra, ele nos sela para que a partir desse momento nós sejamos dele para sempre. Você seja de Deus para sempre.
Então, a partir de você ter um espírito renascido, um espírito que vai habitar a eternidade, um espírito que vai habitar o céu, agora você vive nesse mundo, mas com o teu pensamento, com o teu coração no céu, sabendo que mesmo que hajam lutas aqui na terra, mesmo que haja tribulações aqui nessa terra, mas você sabe que você vai morar a eternidade juntamente com Deus para sempre. Esta é a importância. Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar e ele disse assim: e o Espírito que o meu Pai enviar, ele vos ensinará todas as coisas. Então, veio para dentro de nós um professor, alguém que nos ensina, não alguém que vem jogar na nossa cara as coisas, os nossos erros. Não, ele vem para nos consolar. Por isso o nome dele, Consolador. Então, receba o Espírito Santo na sua vida e comece agora mesmo a entrar na dimensão do Espírito. Receba, então, a partir de agora, os dons do Espírito Santo, que são presentes. Dom significa presente. Você quer um dom do Espírito Santo para a sua vida? Os dons vieram para incrementar o reino de Deus. Vieram como ferramentas espirituais para capacitar você a desenvolver o seu ministério, a desenvolver o seu chamado, a fluir no corpo de Cristo, a operar em curas, em milagres, a manifestar visões espirituais, revelações importantes, profecias importantes para o reino de Deus. Você recebe essas coisas porque elas estão consignadas dentro de nós para operarmos no corpo de Cristo. Todos nós podemos operar no corpo de Cristo a partir de não abrirmos mão destas ferramentas importantes para a nossa vida. Estas ferramentas vão nos capacitar a operar no reino de Deus, no reino do Espírito. E você me pergunta, qual dom eu busco primeiro? Não é assim que acontece. Não é que você busque um dom para operar no corpo de Cristo. Os dons vêm para você. Você utiliza estas ferramentas para o momento oportuno. A Bíblia diz que a manifestação dos dons é concedida a mim e a você. Ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 7. Então, ela é concedida a você. Então, é para aquele momento, é para aquela situação específica, onde você vê a necessidade, quando você vê a necessidade de uma cura, quando você vê a necessidade de um milagre, quando você percebe a necessidade de dar uma palavra do conhecimento, ou uma palavra da sabedoria, ou se não, uma profecia, ou mesmo discernir um espírito. São nestes momentos que o Espírito Santo aguça dentro de você e libera aquele potencial de Deus. A mente de Deus começa a ser revelada, você começa a transmitir verdades do alto para aquele momento. E os milagres e as curas começam a acontecer, porque nos foi dado para o momento oportuno, para a correção de uma atividade errada ou de uma situação que precisa ser melhorada. Os dons vêm para aquele momento específico, para o incremento da obra de Deus, para potencializar o reino de Deus. E alguém me pergunta, pastor, eu posso usar os dons para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para adquirir coisas? Claro que pode. Você pode trazer a resistência, tudo para a sua vida pessoal, para a sua vida econômica, para o seu corpo, como cura para o seu corpo. Você pode agora mesmo manifestar mediante o uso da palavra de Deus, mediante a confissão correta, mediante poder abrir os seus lábios com a palavra profética certa. Você pode ministrar sobre sua casa. A Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu profetizo esse texto sobre a minha vida e a minha casa se converte. A minha casa vem para Deus. Eu posso ministrar sobre a minha vida econômica, que o ouro, que a prata, que as riquezas virão sobre a minha casa, que eu já tomo posse e acesso antecipadamente pela fé das riquezas que eu tenho direito, que a cruz liberou para mim. Eu acesso isso porque eu sou um filho de Deus. Você pode usar esta fé, você pode liberar essa fé.
A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, eu posso acessar mediante a minha fé, mediante o crer. Eu me instalo neste momento sobrenatural de Deus a partir do momento de crer. Então, eu posso usar sim o dom para trazer benefícios para a minha vida, para a minha casa. Na minha casa não tem falta alguma, porque eu profetizo o milagre e ele vem e acontece na minha casa. Você tem que dizer ao diabo, diabo, você tem que me obedecer. Eu te ordeno, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus negócios agora, no nome do Senhor Jesus. Então você tem o poder, nos foi dado a autoridade. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus dando poder e autoridade aos discípulos, ele diz, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então ele te dá o poder, ele também te dá a autoridade para usar, para expelir, para limpar a sua casa, para limpar a sua vida, para atrair as bênçãos materiais para você, para construir a sua vida espiritual, para aplanar os seus caminhos, para viver uma vida santa, uma vida integral no corpo de Cristo, para ser proativo no reino, para ser significativo no corpo de Cristo. Eu quero convidar você para acessar mediante a sua fé. Quando Jesus disse, qualquer de vós poderá mandar esta montanha para o meio dos mares, uma vez que você tire de dentro de você qualquer nível de incredulidade e se estabeleça no crer, assim será, assim acontecerá, conforme você disser. Está lá em Marcos, no capítulo 11 e no versículo 23. Eu preciso crer que a Bíblia é correta, que a Bíblia é a verdade. Assim como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos nos estabelecer nessa verdade para poder acessar tudo aquilo que nos é dado por direito. Acessamos aquilo que Deus já nos deu por direito na cruz do Calvário. Então, eu fico embasado nesta confiança em fé. Então, o Espírito Santo veio para trazer estes benefícios para cada um de nós. Quando nós oramos em outras línguas, nós nos edificamos no Espírito Santo e ao orarmos em outras línguas, nós construímos esta pessoa que tem fé, esta pessoa que crê, esta pessoa que manda embora todos os espíritos malignos, toda a incredulidade, todo e qualquer nível de fracasso na nossa vida, nós mandamos embora. E as bênçãos começam a ser atraídas para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento, para as nossas finanças, enfim, para o nosso ministério. Tudo é atraído porque nós edificamos a nossa fé orando no Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É importante que eu e você venhamos orar muito em outras línguas para nos edificarmos. Então, não só o Espírito Santo tem a função de fazer com que nasçamos de novo, mas ele tem o poder de nos dar os dons espirituais para nos edificar, para transformar a nossa fé em uma fé poderosa, uma fé que realiza obras no reino de Deus, uma fé em atividade. Eu quero dizer para você que esta fé pode transportar montanhas. E eu quero que você creia, eu quero que você acesse mediante a sua fé. Se você edificar a sua fé, orando no Espírito Santo, meditando, lendo a palavra de Deus, assimilando essa palavra, eu dou a certeza para você que você vai orar e as coisas vão acontecer. Creia nisso, continue orando em todo o tempo no Espírito Santo.
Eu quero orar agora por você. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, este coração, abençoo esta vida agora no poder do nome de Jesus. Que ela venha, Senhor, receber mais de Ti, que ela venha ser tocada pelo Teu poder para viver uma vida cheia, uma vida repleta, uma vida plena. Eu oro agora e ministro o poder do Espírito Santo sobre esta vida, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Continue orando em línguas a partir disso, meditando e confessando a palavra, se edificando, se estabelecendo na palavra de Deus, e você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Você quer aprender mais sobre os dons, sobre esta palavra que nós ministramos? Eu quero convidar você para acessar o link aqui na descrição do vídeo e participar do grupo do Telegram, e você vai vir nas nossas salas de comunhão e vai receber muito mais ainda de Deus. Você que quer dar continuidade, você que quer se abastecer em Deus, acesse o link e participe conosco. Antes de sair, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. O meu pedido para você, somente isso eu peço. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito e ative as notificações. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.